Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos, na verdade, aforismos, de uma das grandes obras que eu já li ao longo dos meus 39 anos. O livro Mínima Moralia, do grande pensador alemão Theodor Adorno, esse expoente máximo da assim chamada Escola de Frankfurt, a teoria crítica da sociedade. Sem mais então, passemos a palavra a Theodor Adorno para que ele nos conte, nos traga alguns aforismos de Mínima Moralia. Obra escrita, gente, em meio à Segunda Guerra Mundial. Adorno havia saído da Alemanha, né, do horror da Alemanha dominada por Adolf Hitler, e havia se exilado nos Estados Unidos. Vamos lá então a aforismos de Mínima Moralia. Um aforismo chamado para Marcel Proust, grande escritor francês Marcel Proust. A ocupação com coisas espirituais tornou-se, entre mentes, ela própria uma atividade prática, um negócio marcado pela rígida divisão do trabalho, com ramificações e números clausos. Quem é materialmente independente e escolhe a ocupação com coisas espirituais por vergonha à repugnância que é ganhar dinheiro, não se inclinará a reconhecer isso. Por isso, é penalizado. Ele não é um professional. Na hierarquia dos concorrentes, sua posição é a de um diletante. Pouco importa quão competente seja. E, se pretende fazer carreira, tem de sobrepujar, em obstinação e estreiteza mental, o mais turrão dos especialistas. A departamentalização do espírito é um meio de eliminar este último, o espírito, onde ele não é exercido ex officio, por incumbência. Zela-se assim pela ordem. Uns têm que se conformar porque, de outro modo, não podem viver. Outros, que poderiam viver de outro modo, são deixados de fora porque não querem se conformar. É como se a classe desertada pelos intelectuais independentes se vingasse na medida em que as suas exigências se impõem forçosamente lá onde o desertor busca refúgio. Segundo aforismo que eu vou ler para vocês, ele se chama Banquinho sobre a Relva. O relacionamento com os pais começa a ficar cheio de sombras. Por sua impotência econômica, os pais perderam o temor que infundiam. Outrora, rebelávamos-nos contra a sua insistência no princípio da realidade, contra a sensatez pronta a converter-se em ira dirigida a quem não se resignava. Hoje, porém, encontramo-nos diante de uma geração supostamente jovem que, em cada uma de suas reações, é insuportavelmente mais adulta que seus pais o foram, que já se resignou antes mesmo de ter entrado em conflito e daí extrair seu poder de maneira encarniçadamente autoritária e inabalável. Na sociedade dos antagonismos, a relação entre as gerações é também uma relação de concorrência, atrás da qual se localiza a violência pura e simples. Nos dias de hoje, porém, começa-se a regredir a um estado que não se caracteriza pelo complexo de Édipo, mas pelo parricídio. Faz parte dos crimes simbólicos dos nazistas liquidar anciãos. As racionalizações dos pais
as detestáveis mentiras de antigamente, com as quais buscavam legitimar como universal seu interesse particular, anunciam ainda um pressentimento da verdade, um impulso para a conciliação do conflito que sua descendência renega alegremente. Com horror, somos forçados a reconhecer que já muitas vezes no passado, quando nos opunhamos a nossos pais porque defendiam o mundo, éramos porta-vozes do mundo pior em oposição ao ruim. Tentativas apolíticas de evadir-se da família burguesa só nos levam, no mais das vezes, a nos enredar ainda mais profundamente em suas malhas e, em certas ocasiões, tudo leva a crer que a malfadada célula da sociedade, a família, seria também a célula protetora da intransigente vontade de uma outra sociedade. Com a família, desfez-se, enquanto o sistema subsiste, não somente a mais eficaz instituição burguesa, mas a resistência, que de certo reprimia o indivíduo, mas também o reforçava, se é que não o produzia pura e simplesmente. O fim da família paralisa as forças de oposição. A ordem coletivista nascente é um escárnio para com o sem classe. Com o burguês, liquida-se ao mesmo tempo a utopia que outrora se nutria do amor da mãe. Terceiro aforismo aqui, gente, se chama peixe n'água. A partir do momento em que o abrangente aparelho de distribuição da indústria, altamente concentrada, substitui a esfera da circulação, esta inicia uma espantosa pós-existência. Enquanto se desvanece a base econômica das atividades intermediárias, a vida privada de inúmeros indivíduos torna-se uma vida de agentes e mediadores. O domínio do privado como um todo é devorado por uma enigmática operosidade que apresenta todos os traços da atividade comercial, sem que nela haja propriamente algo para comerciar. Os amedrontados, do desempregado ao notável, que de um momento para o outro pode atrair para si a cólera daqueles cujo investimento ele representa, acreditam recomendar-se apenas pela empatia, diligência e disponibilidade, pelos ardis e pelas artimanhas dos executivos representados como onipresentes, por qualidades de comerciante, e logo não haverá mais nenhuma relação que não tenha em vista fazer relações, nenhum impulso que não esteja submetido a uma censura prévia, embora a pessoa não se desvie do que convém. Agora que a sociedade inteira se torna hierárquica, as relações escusas insinuam-se e estabelecem-se também por toda a parte onde ainda havia uma aparência de liberdade. A irracionalidade dos sistemas exprime-se na psicologia parasitária do indivíduo, quase tanto quanto em seu destino econômico. Antigamente, quando ainda havia algo como a famigerada separação burguesa entre o trabalho e a vida privada, da qual já se tem quase saudades, olhava-se com desconfiança e como um intruso, sem modos, quem perseguisse fins na esfera privada. Hoje, parece arrogante, estranho e deslocado quem se entrega a algo privado sem que nele se possa notar uma orientação para algum fim. É quase suspeito quem nada quer. Ninguém acredita que ele, sem se justificar com a exigência de uma contrapartida, possa ajudar alguém a abocanhar sua parte. Inúmeras pessoas fazem sua profissão de um estado que decorre da liquidação da profissão. São aquelas pessoas amáveis, estimadas, que são amigas de todos, os justos, que desculpam humanitariamente qualquer infâmia e repelem inflexivelmente toda emoção não convencional como sentimental. Elas são imprescindíveis por seu conhecimento de todos os canais e esgotos do poder. Adivinham seus juízos mais secretos e vivem de sua pronta comunicação.
Encontram-se em todos os campos políticos, mesmo lá onde a recusa do sistema é tida como óbvia e deu origem a um conformismo sui generis, laço e matreiro. Frequentemente seduzem por uma certa bondade, uma compassiva participação na vida dos outros. Altruísmo por especulação. São espertas, bem-humoradas, sensíveis e capazes de reagir. Elas poliram o velho espírito de negociante com as últimas novidades da psicologia. De tudo são capazes, até mesmo de amar, conquanto sempre deslealmente. Elas não enganam por instinto, e sim por princípio. A si mesmas avaliam como lucro, que a nenhum outro concedem. Ao espírito vinculam-nos uma afinidade eletiva. E o ódio? São uma tentação para os meditativos, mas também são os piores inimigos destes. Pois são aquelas pessoas que sutilmente conquistam e arruinam os últimos refúgios da resistência. As horas que ficam livres das exigências da maquinaria. Seu individualismo tardio envenena o que porventura ainda restou do indivíduo. O próximo aforismo se chama Última Clareza. No necrológio de um homem de negócios, lia-se: a largueza de sua consciência rivalizava com a bondade de seu coração. O deslize cometido pelos enlutados parentes e amigos, na linguagem solene, que se reserva para tais ocasiões, a involuntária admissão de que o bondoso falecido era inescrupuloso, remete o cortejo fúnebre pelo caminho mais curto ao país da verdade. Quando se enaltece num homem de idade avançada o fato de ter se tornado uma pessoa especialmente serena, é de se supor que sua vida constitua uma série de feitos infames. Na representação abstrata da justiça universal, desaparece toda a responsabilidade concreta. O canalha emprega de tal modo como se isso tivesse ocorrido precisamente a ele. Se você soubesse, meu jovem, como é a vida. Mais um aforismo que se chama Isso é bonito da sua parte, senhor doutor. Não há mais nada de inofensivo. As pequenas alegrias, as manifestações da vida que parecem excluídas da responsabilidade do pensamento, não possuem um só aspecto de teimosa tolice, de um impiedoso não querer ver, mas se colocam de imediato a serviço do que lhes é mais contrário. Não há mais beleza nem consolo algum fora do olhar que se volta para o horrível. A ele resiste e diante dele sustenta, com implacável consciência da negatividade, a possibilidade de algo melhor. É de bom alvitre desconfiar de tudo o que é ingênuo, descontraído, de todo descuidar-se que envolva condescendência em relação à prepotência do que existe. A própria sociabilidade é participação na injustiça, na medida em que finge ser esse mundo morto, um mundo no qual ainda podemos conversar uns com os outros. E a palavra solta, sociável, contribui para perpetuar o silêncio, na medida em que as concessões feitas ao interlocutor o humilham de novo na pessoa que fala. O princípio mau, que sempre esteve escondido na afabilidade, desenvolve-se no espírito igualitário em direção à sua plena bestialidade. Ajustando-nos à fraqueza dos oprimidos, confirmamos nessa fraqueza o pressuposto da dominação e desenvolvemos nós próprios a medida da grosseria, obtusidade e brutalidade necessárias para o exercício da dominação. Quando, na fase mais recente, o gesto de condescendência desaparece e só o ajustamento se torna visível, e então precisamente nessa completa ofuscação do poder que a relação de classe disfarçada se impõe da maneira mais implacável,
Para o intelectual, a solidão inviolável é a única forma em que ele ainda é capaz de dar provas de solidariedade. Repito isso aqui. Para o intelectual, a solidão inviolável é a única forma em que ele ainda é capaz de dar provas de solidariedade. Toda colaboração, todo humanitarismo por trato e envolvimento é mera máscara para aceitação tácita do que é desumano. Mais um aforismo, o sexto da leitura aqui, chamado antítese. Quem não é conivente corre o risco de tornar-se por melhor que os outros e de se aproveitar de sua crítica da sociedade como uma ideologia para seu interesse privado. Quando se põe a tatear, no sentido de fazer de sua própria existência uma frágil imagem de uma existência correta, deveria ter presente essa fragilidade e saber quão pouco a imagem substitui a vida correta. O distanciado permanece tão envolvido quanto o empreendedor. Ele não supera esse último, a não ser pela compreensão de seu envolvimento e pela sorte que consiste nessa minúscula liberdade que é inerente ao conhecimento enquanto tal. Seu próprio distanciamento da empresa é um luxo que só a empresa produz. Eis porque, precisamente, cada impulso de retraimento conserva traços da frieza burguesa. A frieza que ele precisa desenvolver não se distingue da frieza burguesa. Mesmo onde é contestador, o princípio monadológico esconde o universal dominante. Horroriza-nos o embrutecimento da vida, mas a ausência de todo e qualquer costume objetivamente obrigatório força-nos por toda parte a modos de comportamento, falas e avaliações que são bárbaros de acordo com o critério do que é humano e desprovidos de todo tato, até mesmo segundo o duvidoso critério da boa sociedade. Com a dissolução do liberalismo, o princípio propriamente burguês, a concorrência, não foi superado, e sim passou da objetividade do processo social para a constituição interna dos átomos que colidem e se aglomeram. Passou, por assim dizer, para a antropologia. A sujeição da vida ao processo produtivo impõe de maneira humilhante a cada um algo do isolamento e da solidão que somos tentados a considerar como objeto de nossa superior escolha. Que cada indivíduo se julgue seu interesse particular melhor do que todos os demais é uma componente tão antiga da ideologia burguesa quanto o fato de que ele avalia os outros, compreendidos como comunidade de todos os cientes, como melhores do que ele próprio. Desde a abdicação da antiga burguesia, ambos os aspectos seguem vivendo no espírito dos intelectuais, que são ao mesmo tempo os últimos inimigos dos burgueses e os últimos burgueses. A existência privada que anseia dar-se uma aparência de existência humanamente digna, trai de imediato essa última, na medida em que a semelhança é subtraída à realização universal, a qual, todavia, mais do que nunca tem necessidade de uma reflexão independente. Não há como sair dessa situação de enredamento. A última coisa que pode ser justificada é a recusa da má utilização ideológica da própria existência. E, de resto, conduzir-se em privado tão modesta, discreta e despretensiosamente quanto a muito exige não mais a boa educação, mas antes a vergonha de ter ainda no inferno o ar para respirar. Pessoal, esses foram aforismos formidáveis da obra Mínima Moralia, do grande pensador alemão Theodor Adorno, filósofo ligado à assim chamada Escola de Frankfurt, a teoria crítica da sociedade. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo,
vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literário-filosófica, das aulas ao vivo, das resenhas de livros e das resenhas de filmes, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do canal e, segundo sua situação financeira, apoiar este projeto de universidade aberta no YouTube. É só clicar nessa tecla Seja Membro e escolher a sua faixa aí de membro humanista para apoiar este canal. Então é isso, gente. Até a próxima leitura literário-filosófica, pessoal, e tchau, tchau!